Muito bem, meus alunos, então, hoje a nossa aulinha de português e nós vamos estar revisando, fazendo os tópicos desta aula de português, tudo que a gente já estudou. Então, a gente estudou reportagem, a gente estudou notícia, a gente estudou charge, cartoon, certo? Então, todas essas formas de texto. Aqui nós vamos estar dando uma recordada, né? Quem não fez essa atividade aí já vai preenchendo a atividade também. Então, a professora vai falando, vai explicando e vocês vão fazendo. Acredito que a maioria já fez, por quê? Porque já fez a reportagem, já gravou até a reportagem. Para poder gravar a reportagem, eu já tenho a questão pronta, né? Então, vamos lá, ó. Complete as informações com as palavras que você usou para nomear os elementos do esquema da página anterior, né? Então, a gente fez lá a página anterior, que era a capa de um jornal, 19 lá, né? E agora a gente vai colocar aqui, por exemplo, título também é conhecido como manchete. Então, se aparecer em algum lugar lá, qual a manchete desse texto, por exemplo, se tiver um jornal lá, né? Daí vocês já vão saber que a manchete do texto é o título. E essa manchete, ela se apresenta de forma clara, o fato chama muita atenção do leitor. Então, eu tenho que chamar a atenção do leitor para aqui, por quê? Porque se eu não chamar a atenção dele no título, ele não vai querer nem ler a reportagem, nem a notícia, correto? O lead é o principal parágrafo, é o primeiro parágrafo da notícia e da reportagem. Ele responde as questões: o que, quem, quando, onde e por quê. O autor é o jornalista, ou o jornal responsável pela notícia. Data e local indica onde e quando a notícia foi escrita e publicada. Parágrafo explicativo é onde os detalhes são desenvolvidos neles. Pode haver entrevista, dados numéricos e outros, certo? Então, esta é toda a estrutura de uma reportagem, de uma notícia, certo? Então, a gente falou bastante já sobre essas questões, sobre reportagem, sobre notícia, mas aí tem mais algumas atividades que vocês vão estar vendo, tá bom? Então, aqui eu tenho mais informações. Então, eu tenho aqui, o jornalista escreveu suas impressões sobre os acontecimentos. Sim, ele vai escrever as impressões sobre os acontecimentos, isso é verdadeiro. O jornal que é impresso apresenta notícias do dia anterior? Sim, tem notícias que aconteceram um dia antes e ele pode colocar no outro dia. A notícia pode ser publicada em meio impresso e virtual? Sim. Posso imprimir, como posso estar na internet, né? Os portais de notícia apresentam notícias antigas e arquivadas? Não, porque a notícia ela é do momento, é da hora. Os leitores de notícias buscam informações objetivas sobre os fatos? Sim, então sempre, né? Sempre eles vão buscar notícias e informações certas, fatos, ok? Então, até aí tudo tranquilo, né? Então, quem não respondeu aí já vai preenchendo e lendo também, tá bom? Para vocês depois entender melhor, ok? Meus alunos, aqui na página 26, nós temos a questão de revisar o texto. É uma etapa muito importante da escrita, pois podemos perceber os equívocos e assim buscar novas soluções. Então, a professora colocou um vídeo na aula passada que falava sobre a pirâmide invertida. Por que invertida? Porque ela começa do título, né, que é a manchete. Manchete, então não esqueça, meus alunos, é a mesma coisa que título. O lead, que a gente acabou de ver lá, e as informações complementares. Então, ela começa de cima para baixo e vai diminuindo, né? Você vê que ela tá ampla ali, o título amplo, o lead, as informações vão afinalando, né? Aí, aqui embaixo, nós temos assim. A manchete,
do texto é atraente para o leitor? Sim, ela tem que ser atraente. Se ela não for atraente, o leitor não vai querer ler. O primeiro parágrafo apresenta as informações que respondem às questões: o que, quem, quando, onde, como e porquê. Sim, nós acabamos de ver lá naquela página. A tia Li estava na página 20, tá bom? O texto traz dados precisos quanto a datas, lugares e informações sobre os envolvidos. Sim, então eu vou marcar essas 3 alternativas. Todas elas são corretas, ok? Aqui na página 28, exercício 35, nós vamos voltar a falar sobre as ditongos, tritongo e hiato, certo? Então, eu tenho lá uma separação de sílabas. Eu dei para vocês aí um exemplo, tá? E vocês vão continuar fazendo a separação de sílaba. Por que ele tá falando em voz alta? Porque ela é mais fácil de se separar, né? Então, vocês vão perceber uma coisa bem importante nessa separação de sílabas, que ela vai estar separadas. As vogais não vão ficar juntas, ok? Então, nós já vamos descobrir essa parte, tá? Então, vamos lá, ó. Então, essa atividade aqui vocês vão estar realizando, já coloquei um exemplo aqui para vocês, ok? Então, vocês vão ler em voz alta, por exemplo, heroísmo, entenderam? Cafeína, ok? Muito bem, então agora vocês vão realizar essa atividade e nós vamos aqui para 36. Marque as alternativas que completam corretamente as orações. Nas palavras da atividade anterior, as vogais que aparecem juntas na escrita e na oralidade estão na mesma sílaba? Estão em 2 sílabas separadas. Então, ele está perguntando assim, se as vogais elas vão ficar juntas ou vão ficar separadas. Só vão marcar um X. Né? Que elas vão estar em 2 sílabas o quê? Diferentes. Né? Elas não estão em 2 sílabas iguais. Ok? Muito bem. Agora, nós vamos para a próxima página. 2 vogais. Então, nós vamos lembrar agora a questão do ditongo, hiato e tritongo, ok? Então, vamos recordar, meus alunos, o que é o encontro vocálico? Por exemplo, as palavras peixe, olhou, viu, lua, depois e baixo aparecem 2 sons vocálicos juntos, né? Esse encontro se chama encontro vocálico. E o encontro de 2 ou mais vogais juntas em uma mesma palavra. Então, quer dizer que o encontro de 2 ou mais vogais juntas em uma mesma palavra é encontro vocálico. Aí, esse encontro vocálico está dividido em ditongo, hiato e tritongo. O que é o ditongo, meus alunos? Então, percebam aí, ó. É o conjunto de 2 vogais. Então, por exemplo, e I são 2 vogais pronunciadas em uma mesma sílaba. A hora que eu for separar a sílaba, que vocês vão perceber se ela é um ditongo, um hiato, um tritongo. Tudo bem? Então, ali, ó, um exemplo. Cadeira. Então, viu que eu falei junto? Cadeira. Eu não falei cadeira, né? Eu não falo separado. Então, o peixe. Peixe, né? Paulo. Entendeu? Então, são 2 vogais que na hora que eu for separar elas vão ficar juntas. E isso se chama ditongo. O hiato é o encontro de 2 ou mais vogais pronunciadas em sílabas separadas. Então, por exemplo, se eu tenho lá caída, 2, você tá vendo? Elas estão juntas ali. Se eu escrever numa só, sem fazer a separação de sílabas,
a caída, ela vai estar junta. Mas se eu for separar a sílaba, então percebo que se eu separá-las, elas são um hiato. Por exemplo, do, as. Na parte de separação de sílabas, ela é hiato. Então, todo o encontro de duas ou mais vogais pronunciadas em sílabas separadas é um hiato. Então, toda vez que eu for falar triângulo, o separou, o i e o a separou do triângulo. Então, ele é um hiato. Agora, nós temos o tritongo. O que é o tritongo? É o encontro de 3 vogais pronunciadas em uma mesma sílaba. Então, o tritongo já é o contrário. São 3 vogais e elas não se separam na hora da pronúncia. Exemplos: peguei, Paraguai, Uruguai. Tá vendo? Sempre no final das palavras. Ok? Então, não se esqueçam, meus alunos, na hora que vocês forem pôr em prática a questão do ditongo, do hiato e do tritongo, que a hora que eu for pronunciar, se elas ficarem juntas, as 2 vogais ficarem juntas, ela é um ditongo. Se as 2 vogais se separarem, elas são um hiato. E se tiver 3 vogais, na hora que eu for pronunciar e elas permanecerem permanecerem juntas, é um tritongo. Ok, meus alunos? Então, agora aqui vocês vão conseguir realizar a atividade. 2 vogais que estão na mesma sílaba, na escrita e na oralidade, são ditongos. Quando estão em sílabas diferentes, são... Quando elas estão em sílabas diferentes, elas são o quê? Separadas? Então, vocês vão marcar um xizinho aí. Agora, ali embaixo, a professora já fez os 2 exemplos para vocês. Separe as sílabas dos pares de palavras a seguir. Então, vejam a diferença. País. Vendo que eu paro? País. Aí, eu vou falar paz. Eu separei? Não. Entenderam? E vocês vão fazer a B para mim, ok? Então, vamos lá. Meus alunos, aqui na 38, vocês vão marcar a resposta correta. Então, vocês vão vir, vão estar lendo, porque nós já explicamos sobre essa questão silábica. E vocês vão dar a questão do encontro vocálico. Então, vocês vão vir e vão marcar um X nas respostas corretas, na A e na B, ok? E aqui embaixo também, na 39. Com base nos exemplos estudados, pode-se concluir que os ditongos no fim das sílabas podem ser eliminados na oralidade? Lembre que a professora acabou de explicar e colocar lá sobre os ditongos, né? Aí nós temos lá, os ditongos no fim da sílaba podem ser eliminados na escrita ortográfica adequada? Não, não tem como eliminar eles. Não há ditongos no fim das sílabas na oralidade e na escrita ortográfica adequada. Então, vocês vejam que essas 2 aqui, ó, elas não são certas. Então, qual que é a base da conclusão dos ditongos? Os ditongos no fim de sílabas podem ser eliminados na oralidade. Ok, meus alunos? Meus alunos, aqui na página 30... Desembaralhe as letras para encontrar as palavras terminadas em ei e ou. Em seguida, complete o texto sobre a produção e a publicação de uma reportagem. Então, como a gente já falou, né? Bastante em reportagem, eu já chego nessa parte. Então, aqui, meus alunos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desembaralhar, né? Tá embaralhada essas letras aqui. Eu peguei e desembaralhei uma para vocês. E aqui... já tinha uma pronta também aí para vocês. Eu ajudei em mais uma para vocês. Então, perceba aqui que todo final destas palavras eu vou acrescentar o E e o I, né? Aqui também, só que aqui vai ser o O e o U. Então, eu vou desembaralhar as palavras e escrever aqui. E no final eu acrescento o O e o U. Por exemplo, ó.
solicitou. Solicitou. Eu acrescentei o O e o U. Entrevistei. Eu acrescentei o E e o U no final da palavra. Correto, meus alunos? Agora aqui. Quando produzi uma reportagem, O que você fez aqui? Quando você foi produzir uma reportagem, o que você fez? Uma pesquisa. Então, você vai estar escrevendo lá, pesquisa, porque você foi atrás, você foi saber do tema, né? Sobre o tema, para conhecê-lo mais a fundo, que eu preciso saber mais sobre esse tema, depois o que você fez aqui? Você pode ter feito uma entrevista, então você vai colocar, entrevistei especialistas, testemunha e outras pessoas para aprender o que elas tinham a dizer. Em seguida, apurei, então você vai colocar aqui, apurei as informações para tornar a reportagem mais completa, fotografei. Vão vendo os finais dessas palavras, gente. Vão observando os finais dessas palavras que eu tô falando, que vocês vão escrever aí. Fotografei algumas cenas que poderiam ilustrar o que estava escrito e, para finalizar, legendei as fotografias para informar ao leitor qual era meu olhar sobre o assunto. Certo? Aqui embaixo, o jornal que solicitou meu texto revisou também, divulgou. Tá vendo que termina o O e o U, gente? Minha matéria com antecedência para que as pessoas interessadas pudessem estar atentas à publicação. Para meu texto ficasse bem bonito, para que ele ficasse bonito, no site do jornal, um designer diagramou cada palavra e fez uma composição com as fotografias e as legendas. No final, o jornal publicou o meu texto para todo mundo ler. Ok, meus alunos? Então, nós encerramos aqui a apostila complementar, ok? E eu vou dar sequência numa outro vídeo para vocês, tá bom? Até daqui a pouquinho.